Graças a Deus. Quero compartilhar com você a palavra de Deus. Gostaria que você estivesse aí com a gente. Não arrede o seu pé, é um momento de culto. Deus tem uma palavra especial para o seu coração nesta noite. Eu gostaria que você participasse dela, em nome de Jesus. Eu quero ler com você a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, sobre a mulher cananeia, capítulo 15, versículo 21. Diz assim: E partindo dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Oremos. Querido Deus, eu me coloco em tua presença agora como instrumento do Senhor, para que a palavra seja levada. Eu quero ser abençoado com esta palavra e que cada pessoa na sua casa, no seu lar, seja abençoada. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos lendo a história de uma mulher que Jesus olha para ela e reconhece a sua fé. Olha o que Jesus disse para a mulher: grande é a tua fé, disse Jesus para a mulher cananeia. Aí eu te pergunto, como que vai a tua fé? Como que é a tua fé? Será que a sua fé, ela tem passado pelo crivo da palavra de Deus? E você realmente tem tido a tua fé aprovada? Conta uma história que um homem estava no porão da sua casa e ele estava consertando a escada, e a iluminação lá embaixo não existia. E lá em cima apareceu o seu filhinho e disse assim: papai, ir aí aonde o senhor está. Mas lá embaixo estava escuro e não estava consertando a escada. O pai olhava para cima e lá no claro via o filho. Mas o filho olhava para baixo, tudo escuro, e não via o pai, apenas ouvia. Aí o pai disse assim: filho, pula que o pai te pega nos braços. O filho pegou e pulou, e o pai segurou em seus braços. Isso é fé. Fé é você saltar, mesmo sem ver. É você acreditar que Deus está ali, mesmo que você não veja. É crer que aquilo que você orou, que você pediu, você já recebeu, mesmo que você ainda não tenha tomado posse fisicamente. Isso é fé. Mas a nossa fé, ou a mulher cananeia, para ter a sua fé reconhecida como uma grande fé, a fé dela foi provada. E as pessoas não têm problema com fé. O problema das pessoas é quando a sua fé é provada. Muitas pessoas acabam sendo reprovados quando têm a sua fé provada. E quando nós temos provado a nossa fé, aí nós precisamos nos posicionar para que a fé, ela realmente caminhe dentro dos padrões para que possamos viver a bênção de Deus. A fé tem que ser resistente, e nós vamos analisar
a fé desta mulher e como que ela passou ao ponto de Jesus reconhecer a sua grande fé. A primeira coisa que nós vemos é que a verdadeira fé, ela resiste aos problemas, às dificuldades da vida, porque problema todo mundo tem, dificuldades todo mundo enfrenta, não importa se você é rico, pobre, gordo, magro, se você é de qualquer lugar, cidade, país, seja ele o mais rico, o mais pobre, primeiro, segundo, terceiro mundo, não importa o seu credo religioso, seja você ateu, cético, não importa, todo mundo ele tem problema, tem dificuldades ao longo da sua caminhada. E aquela mulher tinha um problema. O problema não é ter problema, o problema é perder a fé na hora do problema, na hora da luta. E muitas pessoas acabam perdendo. Preste atenção, aquela mulher chegou para Jesus e disse: Senhor, socorre-me, Senhor, me socorra, a minha filha está horrivelmente, diz algumas versões, miseravelmente, diz outras versões, endemoniada. A minha filha está endemoniada, possessa por um espírito maligno. Sabe, irmãos, aquela mulher estava passando por uma grande dificuldade, vendo a sua filha possessa por um espírito maligno. A bênção frequentemente é carregada nas asas das adversidades. Preste atenção no que eu vou dizer, que eu vou repetir. A bênção muitas vezes é carregada nas asas das adversidades da vida, dos problemas, porque na hora da luta, na hora do problema, na hora da crise, só existe dois caminhos: você cresce ou você diminui, e isso está relacionado à atitude, à postura de fé que você tem diante daquela dificuldade. Aquela mulher, ela era cananeia. Cananeia era a antiga civilização fenícia, e ela havia se envolvido em uma religião pagã, e o ocultismo levou a filha dela a uma possessão. Imagina ela vendo a sua filha sofrendo de gritos, convulsões, tudo isso aterrorizava aquela mãe. Mas e a solução? Ela então entendeu o que muitos de nós não entendemos muitas vezes. Ela entendeu que a solução estava em Jesus Cristo. Então ela foi até Tiro, aonde Jesus passava, pelas cercanias de Tiro e Sidom, aonde ele estava. Ou seja, o problema que ela enfrentou levou ela a procurar Jesus. A dificuldade que ela estava enfrentando levou ela a procurar Jesus. Isso foi o primeiro passo para a vitória dela. Que tipo de adversidades você está enfrentando? Que tipo de problema você está enfrentando? A gente, quando passa por um problema, logo a gente encara ele como inimigo. Mas você sabia que alguns problemas ele vem para nossa promoção? O leão e o urso que Davi derrotou lá no campo do Jordão, nas planícies do Jordão, enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, parecia ser um problema. Davi poderia ter reclamado: já é difícil a situação aqui, e ainda eu tenho que enfrentar um leão, um urso, quase morrer, cadê o meu Deus? Mas ele simplesmente enfrentou, confiando em Deus. Mas o que Davi estava passando, o problema de Davi, que eu e você poderíamos estar reclamando, era para a sua promoção. Deus estava preparando ele para um lugar muito maior. Quando ele se posicionou para enfrentar Golias, e até os seus irmãos duvidaram dele e disseram assim: quem que é você? Está querendo aparecer? Você não pode derrotar um gigante. Nós que somos soldados preparados, não conseguimos, não temos coragem. Ele disse assim: eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei o urso, e Deus vai me dar poder para derrotar esse circunciso filisteu. Ou seja, experiência ele teve com Deus, e lá na frente ele obteve uma grande vitória. Os problemas, às vezes, ele vai nos trazer experiências importantes. Alguns nos levam a derrota, angústia, depressão. Isso vai depender muito de quem é você, a maneira que você se posta diante das dificuldades. Sabe, irmãos,
Jesus Cristo chegou para aquela mulher e disse: a minha filha está endemoniada, miseravelmente endemoniada. Sabe o que Jesus respondeu a princípio? A Bíblia diz: mas ele não lhe respondeu palavra, ou seja, ele não disse nada, ou seja, nenhuma resposta Jesus deu àquela mulher. Como continuar acreditando se não tem resposta? Como continuar acreditando se não tem uma resposta vinda de Deus? O próprio Jesus não lhe respondeu nada. Isso mostra que a fé, a grande fé, ela resiste à oração sem respostas. Quantas vezes você orou e parece que o céu estava fechado? Quem sabe hoje, quem sabe agora, o momento em que nós estamos vivendo, você tem orado, você tem clamado, você tem buscado a Deus, mas parece que o céu é de bronze, parece que a sua oração não penetra, parece que ela não chega. Você busca em Deus, mas você não tem resposta. Aquela mulher não teve palavra de Jesus nenhuma. Ela ficou desesperada porque ela peticionou Jesus Cristo e ele simplesmente não disse nada, ficou em silêncio. Às vezes a nossa vida até parece um eterno silêncio, a nossa caminhada com Deus, as nossas orações, os nossos pedidos. Parece que quanto mais a gente ora, parece que não tem resposta nenhuma, mas Deus trabalha no silêncio da noite. Enquanto você caminha com fé, continue firme, Deus está trabalhando ao teu favor. A nossa fé também é provada no silêncio, porque se você persiste, você alcança as bênçãos de Deus. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, mas esperou por muito tempo, cerca de 17 anos, para esperar a promessa, para tomar posse da bênção de Deus antes de Isaac nascer. Moisés ficou 40 anos no silêncio do deserto seco, quente e estéril, até que ele recebesse um sinal de Deus e o chamasse até a sarça ardente para uma revelação. O pedido, a urgência, a oração de Maria, de Marta, ela se deparou com um próprio Jesus Cristo que simplesmente não atendeu o seu pedido, não foi até onde ela estava. Quando ela disse: olha, teu amigo Lázaro, ele está doente, ele está morrendo, venha depressa. Ele ainda ficou mais 2 dias no local. Depois, com a viagem, quando ele chegou na aldeia de Betânia, fazia 4 dias que Jesus chegou atrasado, fazia 4 dias que Lázaro estava morto quando Jesus Cristo chegou. E a gente às vezes não entende, mas o nome do Senhor foi glorificado. Se ele tivesse talvez indo correndo, orasse por Lázaro, nós nem saberíamos quem era Lázaro, talvez nem contaríamos a história dele aqui, porque ele simplesmente foi curado, mas como ele ressuscitou dos mortos, a glória do Senhor foi maior ainda. Às vezes não entendemos, não compreendemos, mas o caminho do Senhor é perfeito, diz o Salmo 18, no versículo 30. Então, fique firme, a verdadeira fé, ela vence essa indiferença também. Os discípulos olharam para aquela mulher e disse assim: despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. A insistência, a persistência daquela mulher, a constância no seu pedido, no seu propósito, porque aquela mulher sabia que Jesus era a única esperança para ela. A sua esperança era Jesus, ela vinha clamando, e os discípulos falaram assim para Jesus: manda ela embora. Ela incomodou os discípulos viram a mulher como incômodo, ou seja, eles foram indiferentes. A verdadeira fé também suporta a indiferença. A necessidade daquela mulher irritou os discípulos, o seu choro, a sua petição, tirou eles do sério, frustrou os objetivos dele, o planejamento que ele tinha. Chegaram para Jesus e disseram: Senhor, despeça essa mulher. Simplesmente falaram para mandar ela embora. Eles viam aquela mulher como um problema.
É assim que muitas vezes algumas pessoas veem as outras e não são capazes de ajudar, mesmo tendo condição e potencial para ajudar. Eles não queriam lidar com aquele problema, eles foram indiferentes, mas a grande fé, ela suporta, ela resiste ao teste da indiferença. E Jesus Cristo simplesmente olhou para aquela mulher quando ela peticionou e não disse nada, e os discípulos mandaram ela embora, queria que ela saísse. Se você tem uma necessidade, você tem um problema, não desanime. Se algumas pessoas têm sido indiferentes aos seus problemas, não desanime. Continue firme, persista na presença e na palavra de Deus. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você está passando, o que você está enfrentando agora. Ele sabe as lutas, os problemas que você tem enfrentado. Ele conhece a sua necessidade, Ele entende a sua dor, e o Senhor Jesus se importa com você. Ele importa com você. Então, se posicione, mesmo que muitas pessoas fiquem indiferentes, continue firme, porque Jesus não é indiferente aos seus problemas e às suas dificuldades que você tem enfrentado. Mas uma das coisas mais interessantes é que a fé daquela mulher resistiu ao teste da humildade. Ela chegou e se humilhou a Jesus Cristo. Ela se humilhou, e a resposta de Jesus ao pedido da mulher humilhou a mulher também. Olha o que Jesus respondeu: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Em certa palavra, Jesus colocou aquela mulher em seu devido lugar. Eu não vim para você, eu vim para os judeus. Você não faz parte do povo judeu. Esta era a última coisa que aquela mulher queria ouvir de Jesus. Mas ela desistiu? Não, ela não desanimou. Ela continuou crendo, ela continuou clamando, ela clamou ao Senhor Jesus. Então, quando ele disse: não vim para você, ela dobrou os seus joelhos, adorou e disse: Senhor, socorre-me, eu preciso de ti, só o Senhor pode me abençoar. E Jesus continuou testando a sua fé. Ele, porém, respondeu assim: olha o que Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Você entende isso? Jesus corrigiu esta mulher uma segunda vez. Ele disse: não vou tirar o pão dos filhos e jogar para o cachorrinho. Ela insistiu, porque Jesus disse para ela que a bênção pertencia aos judeus e não aos gentios. Mas ela não desistiu. E ainda Jesus, de uma certa forma, humilhou-a quando comparou a um cachorrinho. Ele estava apenas testando. Se Jesus tivesse dito isso hoje, imagina, numa sociedade igual nós estamos vivendo hoje, sociedade que tem problematizado tudo, Jesus seria chamado de racista, de machista, de sexista, de flautista, qualquer coisa com isso. Mas aquela mulher não quis nem saber. Ela se recusa a desistir. A mulher cananeia se recusou a desistir. E eu quero dar um conselho para você, meu irmão, para você, minha irmã: recuse-se a desistir. Insista, porque só quem insiste alcançam as bênçãos do Senhor. Quando Jesus disse: eu não vou tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, olha a resposta humilde daquela mulher. Ela disse: sim, Senhor. Sim, Senhor. Ela ainda reconheceu Ele como Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não apenas recebeu a repreensão de Jesus, como ela honrou Jesus, dizendo: sim, Senhor, eu sei disso, mas até os cachorrinhos comem da migalha. Isso agradou Jesus e Ele elogiou a sua fé. Disse: mulher, grande é a sua fé, e atendeu o seu pedido. Por isso, eu quero dizer para você: continue firme, continue crendo, que a sua fé possa estar firme em Cristo. Eu quero fazer oração por você, como nós sempre fazemos em nossos cultos online. Em todas as lives que eu faço questão de orar, não só por você, mas também
orar pelos pedidos, as pessoas cujo nome você colocou aqui. Chama todo mundo, porque agora é a hora da oração, a hora de nós colocarmos na presença de Deus. Não desista, não desanime, continue crendo. A sua fé tem que passar pelo teste dos problemas. Tem problema? Continue crendo. A sua fé tem que passar pelo teste da indiferença, tem que passar pelo teste da humildade, tem que passar pelo teste do silêncio, mas ela tem que continuar existindo. Continue crendo, acima de qualquer coisa, creia em Deus, creia na palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Você já colocou o nome das pessoas aí para receber a oração? Amém? Graças a Deus. Vamos orar, oremos. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco em Tua presença agora e peço que o Senhor venha abençoar a vida deste homem, desta mulher, desse moço, dessa moça. Eu não sei o que ele tem enfrentado, o que ele tem passado, mas o Senhor conhece muito bem. Talvez os problemas que essa pessoa tem enfrentado, meu Deus, tem sido indiferente para muita gente. Mas o Senhor é Deus, a Tua palavra é fiel. E o Senhor certamente tem as Tuas mãos estendidas sobre a vida desta pessoa. Meu Pai, continue abençoando de uma forma sobrenatural. Meu Pai, coloque as Tuas mãos de poder e glória, aonde estiver a dificuldade, o problema, derrame a Tua graça, dê a este Teu servo uma sabedoria que vem do alto. As pessoas que estão doentes, enfermas, meu Pai, que elas recebam a cura que vem do Senhor. Seja, meu Pai querido, liberta aqueles que estão perturbados, amarrados pelo mal, vivem sofrendo de insônia, angústia, dores de cabeças constantes, pessoas que veem vultos, pessoas que têm medo de tudo, medo da morte, medo da vida, pessoas que sofrem com a síndrome do pânico, com depressão, pessoas que sofrem, meu Deus querido, assustado nesse tempo de pandemia, com inquietação na alma. Venha trazer paz. Abençoe aqueles que estão trabalhando, dê proteção. Abençoe aqueles que estão impedidos momentaneamente do trabalho, dê a Tua bênção, provisão. Meu Deus, eu oro e determino a Tua bênção sobre o Teu povo, que assim seja. Amém, amém. Graças a Deus. Se você recebeu a oração aí, diga amém. Escreva aqui amém. Quando eu ver escrito amém, eu sei que você recebeu aí, ou assim seja. E as pessoas que você tem marcado aqui o nome, elas foram visitadas por Deus agora. Eu creio. Você crê? Você acredita que essa pessoa recebeu uma visita dos anjos do Senhor agora? Eu sei que Deus tem abençoado, segundo a fé de cada um.